Sabe quando você senta no café com uma amiga ou com um amigo e fala dos perrengues de empreender? Sempre tem aquele momento que alguém solta, ai, queria que tivesse um manual. Mas no fim das contas, a gente sabe que não tem um manual, porque cada caso é um caso, né? Mas existem sim metodologias, que são frameworks, alguns templates, algumas estruturas que podem te ajudar a organizar as ideias, que dão mais clareza quando parece que o negócio está mais bagunçado. Então eu pensei, por que não trazer esse papo aqui para o canal? Como se a gente estivesse conversando mesmo numa mesa de café e usando algumas metodologias na prática. Mas antes da gente começar e eu já compartilhar minha tela e começar a falar um monte de coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Júlia Agostinho, eu sou formada em jornalismo, mas desde que eu me formei, eu entrei no mercado de publicidade. Eu já tô há 18 anos no mercado, sempre como estrategista. Eu trabalhei em algumas agências como Wieden Kennedy, VML, AKQA, atendendo algumas marcas como Nike, Philips, Índice Berenice, Boticário, L'Oréal, Sephora, Colorama, Prime Video, Netflix, Google, YouTube, entre muitas outras. E eu também tenho prêmios por conta dos trabalhos que eu fiz, como Leão de Ouro em Cannes, Leão de Prata e também de Bronze, Gran Clio, Jay Chait, entre outros. E ao longo da minha carreira, eu aprendi muitos templates, que agora que eu empreendo, eu vejo como me ajuda, como eles são úteis. E a ideia é compartilhar com vocês esses frameworks que eu fui aprendendo, que eu fui desenvolvendo alguns, outros fui pegando de várias referências incríveis que tem no mercado e que eu vou passar aqui para você. Eu espero que você goste, então agora sim, vamos lá! Então vamos lá, ao na prática de hoje. A gente vai falar de plano de negócio, o Business Plan, e o PNL, que eu vou explicar direitinho o que significa essa sigla em breve. Então, o que é isso e como implementar no seu negócio? Só lembrando que no último, na prática, a gente conversou sobre a pirâmide para criar uma marca, né, um negócio que seja consistente. A importância de ter estratégia de negócio, estratégia de marca, estratégia de comunicação. Aqui na descrição eu vou colocar o link, caso você não tenha visto esse na prática. Então, para uma marca, né, prosperar, é importante a gente ter estratégia de negócios, que a gente está falando dos números que seu negócio precisa, atingir todo o desenho de oferta, todo o desenho do valor do seu produto, e aqui eu estou falando de valor mesmo, quanto ele custa. A estratégia de marca, que é a consolidação da personalidade da sua marca, como criar e garantir esse valor, essa diferenciação da sua marca a longo prazo, e estratégia de comunicação. Então, é a construção de relacionamento de valor, engajar com o público onde ele está. Então, aqui só um breve recap do que é cada um daqueles pontos que a gente acabou de ver no outro slide, a pirâmide. A estratégia de negócios, ela traduz etapas definidas para alcançar os resultados que uma empresa quer alcançar, ou seja, os objetivos que você tem. Então, é nesse momento que você vai desenhar o seu plano de negócio, o PNL, definir a sua matriz X e, se você tiver sócio, fazer um trabalho de alinhamento de expectativa bem bacana que eu fiz quando eu abri a minha empresa com os meus sócios, inclusive. Muito bom. Hoje, a gente vai falar de plano de negócios e de PNL, que a ideia também não é ficar na prática muito longo. Então, o que é plano de negócios? Que eu imagino que você já tem ouvido muito. É a espinha dorsal da empresa. É a composição das ações que a empresa vai tomar para alcançar determinado objetivo. Então, ele é muito importante para assegurar uma disciplina de execução alinhada com a visão da liderança, você empreendedor e empreendedora, e a etapa inicial e primordial para começar um negócio. Ai, mas eu já abri meu negócio, já tenho até minha página de Instagram, mas não tenho meu plano de negócios. É um problema? Não, você pode fazer agora. E o que é PNL? PNL é um relatório de lucros e perdas. PNL é Profit and Losses em inglês, que significa lucros e perdas em português. Ou seja, é um jeito simples de entender se o seu negócio está dando dinheiro ou não. E também você vai ver que, olhando para o plano de negócio, você vai ter os objetivos e o PNL vai mostrar se você está chegando ou não. Primeiro vamos falar de plano de negócios, ou Business Plan, ou BP. Então aqui eu trago o William Salman. Ele ensina que um bom plano de negócio não precisa ser um monte de planilha complicada, complexa. Ele diz que um bom plano de negócio responde às perguntas certas. Ele organiza isso em 4 pilares: pessoas, oportunidade, contexto, risco/recompensa. Até trouxe um artigo que ele escreveu
para Harvard Business School, que é uma fonte incrível, inclusive, dependendo se você acessa pelo Safari ou pelo Chrome, você pode pedir para traduzir, tem essa inteligência. E é incrível que se chama How to Write a Great Business Plan, que é como escrever um bom plano de negócios, pelo próprio William Salmon, que é esse professor. Então, quando a gente está falando dos pilares, aí eu trouxe aqui para a gente entender o que é o pessoas, oportunidade, contexto, risco e recompensa. Pilar 1, pessoas. Quem está por trás do negócio? O que essas pessoas sabem? Quem elas conhecem? E qual que é a reputação delas? Pilar 2, oportunidade. Qual é o mercado que você vai entrar? Ele é grande, ele está crescendo, ele está diminuindo, ele tem oportunidade. Então, aqui é importante estudar o mercado, o seu tamanho, o seu valor, sua audiência, seu potencial. Pilar 3, o contexto. É tudo que está acontecendo ao redor, que vai além do mercado, mas economia, leis, tecnologia, comportamento das pessoas, hábitos que estejam mudando. E 4, que é risco e recompensa. Todo negócio tem um risco. E a questão aqui é, o que pode dar errado? E o que pode dar certo e como você se prepara para esses dois cenários. Então, esses são os 4 pilares que o William escreveu naquele artigo de Harvard, que é bastante usado pelo mercado. Entendendo esses pilares estratégicos, a gente vai conectar isso com um modelo que ele é bem praticado pelos empreendedores, que são as 7 etapas do plano de negócio. Então, até se você já olhou no Google, tem bastante informação sobre essas 7 etapas do plano de negócios. Tem no Sebrae, tem no G4, tem uma série de fontes incríveis. E são essas 7 que estão aqui do lado. Resumo executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, plano de gestão e análise de riscos. Então, quando a gente está falando de montar um plano de negócio, a gente tem, né, o William, que é uma fonte incrível, William Salmon, professor de Harvard, e também tem essas 7 etapas do plano de negócio. Então, o que eu fiz aqui? Eu misturei os 2 templates, os 2 frameworks. 7 etapas, como você pode ver aqui nesse início. Na segunda coluna, os pilares que o William Salmon criou. O que é cada um? E um exemplo. E você vai ver que até o final desse na prática, você vai ter um one-pager, que é um papel, né, um framework papel que você consegue preencher exatamente aí da sua casa e fazer o esboço do seu plano de negócio. Então, resumo executivo. Quando a gente está falando de resumo executivo, no pilar do William Salmon, a gente está unindo a parte de pessoas e oportunidade. O que é isso? Quem está por trás do negócio e qual oportunidade essa pessoa aproveita. Então, um exemplo. Vou abrir uma cafeteria. Vou contar que e aqui dando um exemplo, tá? Sou dono de cafeteria com experiência, já trabalhei em cafés, estou com um sócio que é um barista experiente ou que já teve outro empreendimento de sucesso no ramo de cafés. Segunda parte, análise de mercado, que aí quando a gente está conectando com o pilar do William Salmon, a gente está falando de oportunidade. O que tem aqui? O tamanho do mercado, comportamento do cliente, tendências. Então aqui é a hora de estudar o mercado, que você vai abrir a sua empresa, o seu negócio. Então, por exemplo, vai ser num bairro com 5 mil moradores, que tem pouca concorrência, não tem nenhum café lá, e tem uma tendência agora de café gourmet em alta. Posso fazer uma análise SWOT de mercado também, então trazendo fortaleza, fraqueza, oportunidade, ameaça quando eu olho, né, para o mercado de café, aqui seguindo o exemplo. Então, é o momento de estudar e trazer fontes. Então, entender qual é o tamanho do mercado que você vai abrir, dependendo do seu segmento, e ir atrás mesmo e trazer com fontes, tá? Aqui é um exemplo que eu trouxe com os dados do bairro, né, como se fosse um bairro que eu vou abrir meu café. Terceiro, plano de marketing. Aqui, quando a gente está olhando para o pilar do William Salmon, é oportunidade com contexto. Então, é como eu vou atrair os clientes, quais são os canais de comunicação. Então, aqui eu coloco que eu vou divulgar nas redes sociais, que eu vou ter promoções de inauguração, que eu vou ter parceria com comércios locais, que eu vou ter parceria com criadores de conteúdo ou com outros baristas relevantes, vou convidar baristas que são já conhecidos em outras áreas para ficar um dia no meu café fazendo uma degustação especial. 4, plano operacional. Então, a gente une, né, nos pilares do William Salmon, pessoas e contexto. Então, como o negócio funciona, qual vai ser a equipe que eu vou ter, qual é a logística, quais vão ser os processos. Então, aqui um exemplo, funcionamento de terça a domingo das 9 às 17, vou ter 2 funcionários fixos e um que vai ser bem focado em delivery, vou ter tais fornecedores de café e tais insumos de local. Então, aqui eu detalho mais como vai ser o meu plano operacional. Então, 5, plano financeiro, risco e recompensa. A gente está falando de projeções financeiras, investimento necessário e o retorno esperado. Então, é hora de ter a conta mesmo. Então, a receita prevista é eu ganhar 10 mil reais por mês. O meu custo operacional é de 4 mil.
As minhas despesas é 3 mil, meu lucro líquido, então vai ser 3. Então eu estruturo o meu plano financeiro, tá? E aqui eu fiz de uma forma muito simples, mas para também te mostrar que não precisa ser algo extremamente complexo, porque senão a gente acha que é algo super difícil, que demora super para fazer e acaba não colocando a mão na massa. 6, plano de gestão, aqui é bem foco em pessoas, do pilar do William Salman, que é a estrutura de liderança e responsabilidades. Então, por exemplo, eu que sou o dono, vou cuidar da estratégia. Meu barista vai cuidar da operação de café. Então, de toda a equipe que eu detalhei no meu plano operacional, quais vão ser as responsabilidades de cada uma dessas pessoas da equipe. E fechando com análise de riscos. Então, risco e recompensa, possíveis problemas, cenários e estratégias para mitigação daqueles potenciais problemas que você pode enxergar que possa existir no negócio. Pode ter chuva e o local que eu aluguei ou que eu comprei toma chuva, vai diminuir cliente com delivery que tem uma operação lá que faça sentido. O café aumentou o preço, que pode acontecer, vou negociar ou mudar de fornecedor, tendo essa lista aqui de plano A, B, C. Os exemplos que eu dei são bem objetivos, mas é claro, para cada um deles é um momento que você tem que estudar e se aprofundar mais. Eu só quis trazer um exemplo para ficar claro na sua cabeça do que a gente está falando em cada uma dessas etapas, tá? E qual que é o formato ideal de um plano de negócio? Então, como você viu aqui no slide anterior, é um framework. Significa que, muito provavelmente, na hora de você preencher o seu, talvez tenha mais texto, mais parágrafos, na parte também do plano financeiro, então vai ser maior. Então, do que a gente está falando de formato? Então, um BP, e aí já plano de negócio, business plan e BP é a mesma coisa. Então, você pode ter o seu BP e um PowerPoint. Então, um slide para cada um desses passos que a gente acabou de ver. Ou até num Word. Então, o importante é você ter o que seja mais fácil para você estruturar, para você passar para outras pessoas que estão na sua empresa, ou para você mesmo ter clareza dos seus objetivos. E a parte de números, então, tudo que a gente viu aqui de plano financeiro, o ideal, e aqui é uma sugestão, tá no Excel, para facilitar nos cálculos de projeções que você vai ter que fazer lá. Então, agora, vamos para o PNL. Então, o PNL tem muita gente que confunde com o BP. O PNL é sim uma grande planilha agora, diferente do BP que tem uma parte que pode estar na planilha e a outra realmente é importante estar em texto, pode estar num slide do PPT, como eu falei há pouco tempo, ou no Word. O PNL, que aqui eu até coloquei que significa Profit and Losses em inglês, ou seja, perdas e lucros, ele é como se fosse um extrato bancário do seu negócio. Ele vai mostrar quanto entrou de dinheiro, quanto saiu com custos e despesas, que até a gente viu um pouquinho lá no Business Plan, e quanto sobrou no final. Vamos começar assim, simples. Isso já é um PNL. É receita. Tudo que entrou de dinheiro, tudo. O que é custo e o que é despesa? Por que a gente separa? Custo são os gastos direto para entregar o seu produto ou serviço. Ingredientes, matéria-prima. E despesas são os gastos para manter a operação funcionando. Aluguel, internet, marketing. E o que sobra disso, então você pega tudo que entrou, tudo que você tem de custo, de despesa, e o lucro líquido, que é o que sobra de verdade no seu bolso. E qual que é o formato ideal do PNL? Você pode ter o seu PNL numa planilha de Excel para facilitar a sua vida, sabe? Para você poder fazer projeções, para você poder fazer as suas somas de forma mais fácil. Então, quando você tiver a sua planilha, você vai ter exatamente uma linha para receitas, para custo, despesas e lucro líquido. O plano de negócios é um mapa que mostra para onde você quer ir. É lá onde você vai colocar os seus maiores objetivos, onde você quer chegar, a oportunidade de mercado. O PNL é o extrato que ele mostra se você está de fato chegando lá. Então, no plano, você sonha em vender 100 cafés por dia. E no PNL, você vê se está acontecendo ou não e se o preço realmente está cobrindo os custos. Porque não adianta entrar uma receita muito alta, muito dinheiro, só que na hora que você tem que pagar os custos e as despesas, não sobra nada, ou até fica no negativo. Muito importante, não complica. Então começa no simples. Responde os 4 pilares do William Salman, ou já pega aquele formato que eu fiz unindo os 7 pilares com os pilares do William Salman e vai montar, vai respondendo, vai entendendo e monta um PNL básico só com algumas linhas no Excel. É melhor ter algo simples e vivo e que você vai olhando e se familiarizando cada vez mais do que um documento lindo que você demora para fazer e quando você faz, mas está parado na gaveta, sabe? Você não olha. Eu espero que você tenha gostado desse na prática. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, coloca aqui nos comentários, vamos falar, vamos trocar. É algo que
muda a forma que você vê o seu negócio. Fazer o seu BPI, fazer o seu PNL, muda completamente. E um ponto também sobre frequência de atualização. O plano de negócio, normalmente você atualiza de 1 ano a 3 anos, para ver o que tem sido ajustado no mercado. Já o PNL, você pode, dependendo da sua operação, atualizar semanalmente ou mensalmente. Mas é importante ser algo vivo, ambos, e você sempre olhar para os dois para saber para onde você está indo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo na prática.